Boa noite a todos, boa noite especial àqueles que estão conosco pela primeira vez, boa noite muito especial aos membros, à família Livres, que não para de crescer na graça do Senhor, seguimos avançando. E para aqueles que estão conosco pela primeira vez, contextualizá-los, dizer o que tem acontecido ao longo dessas últimas semanas. Nós estamos em meio a duas séries. O pastor Daniel, ele está falando sobre o livro de Lucas, e eu estou falando paralelamente sobre um outro livro que também foi escrito pelo mesmo autor, Lucas, o livro de Atos. E hoje é o nosso 8º encontro dentro dessa série do livro de Atos. E se por acaso você que está conosco pela primeira vez tiver o interesse de acompanhar desde o início, todas as mensagens estão no nosso canal do YouTube ou no nosso aplicativo. A Igreja Livres, a Livres Church, tem um aplicativo e lá é possível acompanhar as mensagens. E eu aproveito também para dizer um olá, graça e paz a todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet, onde quer e quando quer que vocês estejam assistindo. Que o Senhor os abençoe. Amém, queridos? Então, por favor, acessem comigo o texto bíblico em Atos, no capítulo 2, e nós vamos ler a partir do versículo 36. O texto também vai ser possível acompanhar o texto aqui pelo telão. E enquanto o texto é acessado, eu vou tomar a liberdade de explicar, contextualizar um pouquinho, falar sobre o que estava acontecendo. Porque o livro de Atos é um livro bem único. Em que sentido? É único porque Atos descreve o início, o começo de uma nova era. O começo de um novo período, que é chamado pela Bíblia de fim dos tempos. Você ouve fim dos tempos, uau, fim dos tempos, Mas fim dos tempos, pela Bíblia, é esse período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda, que ainda vai acontecer. Esse período é chamado de os últimos dias, ou o fim dos tempos. Inclusive, é nesse período que todos nós, que toda a humanidade está vivendo hoje, no fim dos tempos, nos últimos dias, no período da história em que todos aguardamos, todos esperamos o retorno de Cristo, aguardamos a sua segunda vinda. E como profetizado pelos grandes profetas centenas de anos antes, o início, o começo dos últimos dias foi marcado, foi sinalizado pela vinda de uma outra pessoa divina, que nós conhecemos como a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele inaugurou a chegada do fim dos tempos. Nos últimos dias derramarei o meu Espírito, disse o Senhor por meio do seu profeta Joel. E sobre a vinda do Espírito Santo, o início do capítulo 2 do livro de Atos descreve bem. Essa vinda, como é possível perceber, provocou fenômenos milagrosos, grandes sinais. E esses fenômenos milagrosos atraíram a atenção de milhares de pessoas que estavam ali em Jerusalém por conta da festa religiosa. E por isso, esses fenômenos não atraíram a atenção de qualquer tipo de gente, de qualquer tipo de pessoa, mas atraíram a atenção de pessoas religiosas, de pessoas que se julgavam boas, corretas,
de pessoas que acreditavam em Deus. E nesse ambiente onde muitas pessoas que acreditavam em Deus estavam reunidas, Deus ele usou um homem, Deus usou o apóstolo Pedro para explicar, para pregar sobre os fenômenos da vinda do Espírito Santo que tinham acabado de acontecer. E então, a partir do versículo 36 da nossa leitura de hoje, nós vamos ler sobre as últimas palavras dessa pregação do apóstolo Pedro. E nós vamos perceber qual foi o resultado dessa pregação, qual foi o propósito da pregação do apóstolo Pedro. Então agora, Atos, capítulo 2, a partir do versículo 36. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ou seja, todo o discurso de Pedro, ficaram muito comovidos, os corações ficaram apertados e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Cristo Jesus para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E como passaram a viver os novos convertidos a Cristo? Versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, de toda a sociedade. E enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pelo convite. Porque é o Senhor quem nos chama, é o Senhor quem tem nos buscado desde o início. O Senhor é aquele bom pastor que deixa as 99 e sai à procura da ovelha perdida. E todos nós, Senhor, somos aqueles a quem o Senhor saiu à procura e tem insistido. Senhor, obrigado. Obrigado por essa realidade nessa noite mais uma vez. Dependemos de Ti. Precisamos de Ti, cremos na Tua palavra que diz que é o Teu Espírito quem nos convence. Não são discursos bonitos, não são palavras eloquentes, mas é a manifestação, é a intervenção do Teu Espírito. Por meio do Teu Espírito somos alcançados, somos convencidos, Senhor. E nós baixamos a nossa guarda. E te clamamos, Senhor, fale conosco. Convença-nos, Senhor. O Senhor falando, Senhor, ouviremos.
ouviremos, Senhor. Seja assim para a glória do Teu Filho. E é no nome dEle que nós oramos, em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Qual é o propósito de nossas vidas? Por que é que nós existimos? Para onde nós estamos indo? Por que é que nós somos como somos? E onde podemos encontrar felicidade? Essas são algumas das grandes perguntas que a humanidade tem buscado responder desde a antiguidade. Desde a antiguidade, muito já foi pensado, e muitos ainda continuam buscando respostas para as perguntas mais essenciais da nossa existência. Mas mesmo que você não tenha pensado muito sobre essas questões, mesmo que você não tenha gasto muito tempo meditando sobre as perguntas mais essenciais da vida, mesmo assim, a forma como cada um aqui vive, a forma como você vive, a sua rotina, o seu dia a dia, denuncia o que você lá no fundo entende ser a razão da sua vida, o propósito, o motivo da sua vida. Aquilo que você coloca antes de tudo, as suas prioridades, respondem de fato qual é o propósito da sua vida. Aquilo que você coloca antes de tudo, responde o para que você vive e responde o onde você entende que a felicidade está. E nessa lista de prioridades, onde muitas dessas perguntas são respondidas inconsciente ou conscientemente, nessa lista de prioridades é comum nós encontrarmos ali em cima o trabalho. Uma carreira profissional costuma ficar bem no topo da lista de prioridades, ou seja, o financeiro, para muitos, é uma grande prioridade. Outros têm a família como prioridade. Os filhos. Tudo parece que é construído ao redor deles, pensado neles. Outros podem ter uma grande paixão como prioridade. Todas as fichas depositadas num casamento, com a mulher dos sonhos, com o homem dos sonhos. E ainda outros parecem viver pelos hobbies. Qualquer fim de semana, qualquer tempo, qualquer feriado, estão lá. Não faltam por nada. E o mundo desaba quando são impedidos. Enfim, em tudo o que colocamos como prioridades, ali nós encontramos as nossas respostas existenciais. A forma como vivemos reflete o que verdadeiramente acreditamos. A forma como vivemos reflete o que consideramos o mais importante para ser buscado. Mas o que é que a Bíblia tem a dizer sobre as grandes perguntas existenciais da humanidade? O que é que a Bíblia tem a dizer para pessoas que acreditam em Deus,
que a Bíblia tem a dizer para pessoas que se julgam espirituais? Para pessoas que se julgam boas, trabalhadoras, que amam a família, que gostam de viver, de curtir, né? E que não fazem mal para ninguém. O que é que Deus tem a dizer para essas pessoas? Arrependam-se. Arrependam-se. Foi esse o propósito que a mensagem do apóstolo Pedro tinha quando ela foi pregada. Inclusive, essa também foi a primeira mensagem registrada do Senhor Jesus quando ele começou a pregar publicamente. Ali no início do capítulo 4, né, de Mateus, versículo 17, né, Jesus disse, arrependam-se. Batizado pelo Espírito Santo, começou a pregar, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mas aí alguns podem pensar, né? Puxa, mas que coisa para baixo isso, hein? Que coisa triste. Né? É isso o que é o cristianismo? Né? Viver com remorso, com culpa, tristeza. Né? A primeira mensagem que saiu dos lábios de Cristo foi sobre arrependimento. Mas eu sou uma pessoa boa. Poxa, eu sou uma pessoa trabalhadora. Eu acredito em Deus. Eu amo a minha família. Poxa, eu não faço mal para ninguém. Me arrepender do quê? Tem alguma coisa de errado nisso tudo? Primeiro, eu creio que é necessário fazer um pequeno ajuste entre o entendimento popular e o entendimento bíblico do que é arrependimento. Porque na Bíblia, né, arrependimento, diferente do contexto ou do conceito popular, na Bíblia, arrependimento é metanoia, que é a palavra original, né, grega, né, em que o Novo Testamento foi escrito. Né, o Novo Testamento foi escrito no grego. E embora metanoia possa envolver um sentimento de remorso ou tristeza por ações passadas, não são esses sentimentos que definem o que é o arrependimento. Metanoia tem a ver com mudança de mente, com transformação de pensamento. Meta, de transformação, de mudança, né? Metamorfoses. Né? E noia, de nous, de mente, de pensamento. Então, arrepender-se, biblicamente, tem a ver com o quê? Tem a ver com a mudança na forma de pensar, com mudança na forma de enxergar, de perceber o mundo. Em outras palavras, arrepender-se é passar a pensar como Deus pensa. Arrepender-se é entender a realidade das coisas como Deus entende. É dizer ao Senhor, é dizer a Deus, o Senhor tem razão. O Senhor está certo. E aí mudar a forma de entender as coisas de acordo com o entendimento de Deus. E quando o Senhor ele disse arrependam-se, porque próximo está o reino dos céus, Ele não estava chamando as pessoas para tristeza ou para remorso, mas Ele estava chamando as pessoas para abrirem os olhos e enxergarem uma realidade muito maior.
Arrependam-se, ou seja, mudem a forma de enxergar a vida. Passem a entender as coisas a partir de uma realidade maior, cheia de esperança eterna. Porque o reino de Deus chegou. Porque um novo tempo chegou. E porque esse novo tempo chegou, existe um propósito maior para se viver. Entenda, perceba, existe uma prioridade acima de qualquer outra prioridade. Porque Jesus veio, existe uma felicidade maior, uma esperança maior, eterna. Eu cheguei, diz o Senhor. Eu estou aqui. Eu estou no meio de vocês. Arrependam-se. Vejam, percebam, acordem, entendam. Então, a partir desse entendimento bíblico do que é arrependimento, a partir desse entendimento, arrepender-se é uma atividade constante. Não é algo que você faz uma vez para nunca mais fazer. Conforme nós vamos conhecendo a mente de Cristo, e isso é um processo que leva tempo. Conforme nós vamos conhecendo os pensamentos de Deus, em fé, nós vamos ajustando os nossos pensamentos de acordo com os pensamentos dele. Por isso, essa atividade de arrepender-se, a atividade de mudar e ajustar a forma de pensar, é uma atividade constante de quem tem fé em Deus. Apenas os que têm fé em Deus, apenas os que confiam em Deus, dão razão a Deus. Apenas os que têm fé em Deus são salvos, porque estes dão ouvidos a Deus e mudam de pensamento. E consequentemente, quem muda de pensamento, muda como vive. Quem passa a enxergar a vida com a mente de Cristo, passa a viver de forma diferente, muito diferente. A partir da perspectiva da eternidade, é inevitável que a pessoa que acorda, que se arrepende, passe a viver de forma diferente. Agora, diante da perspectiva da eternidade, diante da perspectiva dessa realidade do reino dos céus, o que é que Deus entende como sendo prioritário? Já que Jesus trouxe o reino, já que o Senhor se fez carne, encarnou, se fez homem, viveu entre nós, morreu por nós em uma cruz, foi ressuscitado ao terceiro dia para nos salvar e nos perdoar dos nossos pecados, a partir de tudo isso, como é que Ele pensa que nós devamos viver? A partir do versículo 41, desse capítulo 2 de Atos, nós vamos perceber o como, como aqueles que se arrependeram passaram a viver. Primeira coisa ali no versículo 41, então os que aceitaram a palavra, deram razão a Deus, se submeteram à palavra de Deus. Aqueles que aceitaram a palavra pregada por Pedro, foram batizados. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, um acréscimo de pessoas salvas, encontradas pelo Senhor, 3.000 pessoas. 3.000 pessoas, como gesto de arrependimento, concordando com Cristo, ou seja, obedecendo, se sujeitando à ordenança de Cristo, foram batizadas. O que é que foi que o Senhor disse em Marcos
16:15. Texto muito conhecido. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Porque o batismo é uma resposta de fé. O batismo é uma resposta de arrependimento. O batismo é a confissão pública, é o rito inicial que confirma o arrependimento, que confirma a confiança em Cristo Jesus por parte daquele que se submete ao batismo. Eu não sei se tem gente no nosso meio que ainda não foi batizado ou batizada, mas se você não foi ainda, se arrependa. E se apresente, se submeta ao batismo. Versículo 38 de Atos, capítulo 2, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Cristo Jesus para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. O batismo é o ato de aliança com Deus, assim como era no Antigo Testamento com a circuncisão. O batismo é o símbolo da nova aliança em Cristo Jesus, quando aquele ou aquela que é imersa nas águas, mergulhadas nas águas, ou seja, é inserida na realidade do corpo de Cristo, que é a sua igreja. É disso do que se trata. As águas do batismo, que simbolizam a purificação, o perdão dos pecados, essas águas, elas iniciam os que creem na realidade do Espírito Santo, que passa a fazer morada em todas as pessoas que se arrependem e passam a viver para Cristo. O Espírito Santo passa a fazer parte dessas pessoas. E como é que viviam os batizados? Como viviam os arrependidos? Versículo 42 do capítulo 2 de Atos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Perseveravam no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, respeito, zelo, amor pelo Senhor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, todos os dias, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Como? Como passaram a viver os arrependidos em Cristo? Como passaram a viver aqueles que davam razão e sujeitavam as suas vidas a Cristo? Perseverando. Eles perseveravam. Os que criam no Senhor tinham uma vida de constância, de insistência, de permanência. Permanência. E isso concorda com aquilo que está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 19. Quanto àqueles que não permaneceram, sobre aqueles que não ficaram, a Bíblia diz: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos.
aqueles que permanecem, aqueles que perseveram, são os arrependidos em Cristo, são aqueles que têm a mente de Cristo. Mas perseveraram no quê? No que é que eles permaneciam? Primeiro, na doutrina dos apóstolos. Perseveravam nas doutrinas. Aquilo que sustenta a fé que persevera é a doutrina. São as conclusões, são os ensinos que estão ali registrados no Novo Testamento, que vão fazer com que nós entendamos a mente de Cristo. Nós somos os seus discípulos, ou seja, nós somos os seus alunos. Fé nenhuma se sustenta sem ensino. Fé cristã nenhuma se sustenta sem entendimento. É vital conhecer o que é verdadeiro. É vital conhecer as doutrinas dos apóstolos, que são as doutrinas de Cristo. Por isso que a vida cristã é uma vida de aprendizagem, de discipulado. Aprendizagem, ensino, discipulado. E olhem só, apenas no livro de Atos, olhem quantas doutrinas são ali mencionadas. Em Atos nós vamos encontrar algumas doutrinas, como a doutrina da soberania de Deus. A gente encontra a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da salvação pela graça mediante a fé, a doutrina do arrependimento e do batismo, a doutrina da ceia do Senhor, a doutrina da missão da igreja, da escatologia, ou seja, as últimas coisas, a doutrina da perseverança e sofrimento, dos dons do Espírito Santo, da unidade da igreja, da comunhão dos santos, da autoridade dos apóstolos e da palavra de Deus, da conversão e regeneração, da eleição e predestinação, do sacerdócio universal dos crentes, da justificação pela fé, da inclusão dos gentios ao povo de Deus, da trindade, da resistência ao Espírito Santo, da oração, da dependência a Deus, da autoridade sobre demônios, da generosidade e do amor. Enfim, apenas analisando, apenas olhando para o livro de Atos, essas e outras doutrinas podem ser ali encontradas. E você? Conhece todas elas? Se sim, muito bem, maravilha, bora ensinar. Você não conhece todas elas? Tudo bem também, bora aprender, perseverar na doutrina de Cristo. E no que mais? No que mais os arrependidos perseveravam? Versículo 42 de novo. Na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Na comunhão. No encontro. Perseveravam em estar juntos. Em estar juntos. Olhem só, toda a palavra de Deus, todas as doutrinas têm um chão. Tem uma base, tem um fundamento. A rocha inabalável sobre o qual se fundamenta a igreja, e sem a qual a igreja não existe, é o amor. É o amor, a rocha, a base. Sem amor a igreja não existe. E Deus é amor, como declara 1 João capítulo 4. E no mesmo capítulo 4 de 1 João, a Bíblia vai nos dizer que quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Eu repito, quem não ama o seu irmão a quem vê, não
pode amar a Deus a quem não vê, é mentiroso, diz a palavra. Por quê? Porque o amor provoca o encontro. Quem ama deseja estar junto. O encontro prova o amor. O encontro confirma o amor. E o encontro, por sua vez, fortalece o amor, faz o amor crescer. Você não está aqui por causa de você. Ser igreja não é atender a uma demanda egocêntrica. Isso é muito contrário do entendimento da mente de Cristo. Mas isso é um outro assunto. E como nós temos visto nos últimos domingos, no encontro, quando o encontro acontece, a oportunidade de serviço acontece. No encontro, servimos uns aos outros e promovemos edificação por meio dos dons do Espírito Santo que está em cada crente, em cada cristão, em cada arrependido, arrependida. A comunhão é o ambiente do serviço e da edificação. Nós somos edificados nas relações. Nós somos sarados nas relações. E nós crescemos no conhecimento de Cristo por meio das relações. Algo que eu sempre repito nos encontros que acontecem nas casas, que nós chamamos de home church, e logo mais elas vão estar voltando à igreja que se manifesta no lar. Algo que eu costumo dizer nesses encontros, eu costumo citar a Bíblia e dizer que nós somos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Todos nós, a humanidade foi criada segundo a semelhança e imagem de Deus. Ou seja, Deus é a nossa referência. Olhar para Deus é perceber quem nós devemos ser. E quando nós olhamos para Deus, nós percebemos que Ele é uma comunidade. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é uma família unida no mais perfeito amor. E faz muito sentido então que o nosso propósito seja se parecer ao máximo com a nossa referência, com o nosso modelo, que é o próprio Deus. E eu repito, Deus é amor, declara a sua palavra. E se Deus é amor, e o amor só pode ser manifesto quando compartilhado, o amor só se manifesta quando ele é dividido. Quando nos encontramos, quando passamos a conviver uns com os outros, nós crescemos na semelhança de Deus que nos criou para pertencermos uns aos outros, assim como todos na Trindade pertencem um ao outro. Versículo 44, todos os que criam estavam juntos. Versículo 46, diariamente, todos os dias, perseveravam unânimes, unidos, se encontravam no templo e nas casas, perseveravam juntos. Era uma vida uns nos outros. Uns nos outros. Por isso, a nós paulistanos frenéticos, o Senhor, Ele diz, arrependam-se. Arrependam-se. Aos que vivem mergulhados em tantas outras prioridades, arrependam-se. Você foi criado para algo muito maior. Você foi criada para participar de algo muito mais significativo. Porque quando Deus salva, Ele salva o pecador de uma existência egocêntrica, de uma existência que aprisiona. E Ele nos liberta, quando Ele nos liberta, Ele nos faz livres
para pertencer, livres para pertencer a Ele, livres para pertencer ao seu corpo, ao povo de Deus, família da fé. Que faz o quê? O que é que fazem os membros dessa família da fé quando se encontram? Comem. A gente não lê o mesmo texto? Tem coisa melhor? Olhem só, esse povo arrependido comia todos os dias na casa dos outros, né? uns dos outros. Né? Uns dos outros. Né? E eles eram alegres, felizes. Né? E pensem bem, tem coisa que uma família faz mais do que comer ao redor da mesa? Pensa bem. Porque se tem algo que as famílias do mundo inteiro mais fazem, é comer. Comer junto. E percebam a sabedoria. Percebam a vontade de Deus no seu projeto da criação. Percebam a sabedoria de Deus no design da criação. Quem é mãe sabe. Até um pai, né, que já deu leite, né, numa mamadeira para os seus filhos, sabe também. Quando uma mãe amamenta o seu bebê, ou um pai dá a mamadeira segurando o bebê no colo, tem algo muito mais profundo acontecendo naquele momento. No projeto do nosso Deus Criador, no momento da amamentação, não é só o corpo que está sendo nutrido, mas uma relação. É um vínculo que está sendo nutrido. E eu me lembro de quantas vezes eu dei de mamar para os meus filhos. E era muito mais do que apenas colocar comida no estômago deles. Era uma relação que estava ali sendo nutrida. Quando nós sentamos e nos reunimos ao redor da mesa, nossas relações são nutridas. Eu não sei se alguém aqui já comeu, já sentou, né? Tem uns restaurantes no centro de São Paulo, né? Enfim, não sei se você já comeu sentado à mesa com gente desconhecida. Você senta e de repente senta alguém que você não conhece, come junto. É esquisito, é estranho, né? Por quê? Porque a mesa não é lugar para comer apenas. A mesa não é para ser apenas sobre o eu, o meu estômago, a minha fome. A mesa é o lugar onde as relações são celebradas. A mesa é o lugar onde as relações são apreciadas. E olhem como era a cultura bíblica do povo de Deus. A mesma cultura de Jesus e dos seus discípulos. Nos tempos bíblicos, sentar-se à mesa era uma declaração de aceitação. Você não aceitava, você não sentava na mesa de qualquer um. Sentar à mesa e comer com alguém era uma declaração de amizade, é uma declaração de comunhão. Alianças eram firmadas na mesa, numa refeição. Inclusive, era por essa razão, se vocês lerem o Novo Testamento, os Evangelhos, vocês vão perceber que os líderes religiosos daquela época ficavam escandalizados, furiosos com Jesus. Por quê? Porque Jesus se sentava, ele comia com prostitutas, ele dividia uma refeição com publicanos, com agentes públicos corruptos, com todo tipo de pecadores. E quando ele se sentava para comer com os pecadores, Jesus ele estava dizendo a todos: eu te aceito, eu te quero, eu quero você na minha vida e eu quero ser presente na sua.
Era essa a declaração da mesa. E qual foi? Qual foi o resultado de se arrepender e crescer nessa realidade do amor relacional, né, comunitário, família de fé ou da fé? Esse povo arrependido com a mente de Cristo, ao viverem uns com os outros, ao se tornarem amigos, ao se tornarem família, passaram ao quê? Passaram a dividir até mesmo as dores. As dores eram naturalmente compartilhadas, partilhadas. A dor de ninguém era só daquela pessoa, mas de todos. E esse amor que crescia e que era nutrido, levava as pessoas a se importarem de tal forma que elas se desfaziam das coisas para amar e servir os irmãos da fé. E ainda além disso tudo, o Senhor, Ele se manifestava no meio deles, com sinais, com maravilhas, sinais poderosos. Por quê? Porque no meio do seu povo, nos encontros, Deus se manifesta. Ele é no meio do seu povo, Ele se manifesta no meio dos encontros. E quando eles se encontravam, eles cantavam, eles louvavam, eles oravam. E esse estilo de vida, tudo isso que a gente acabou de ouvir aqui, mexia com as pessoas de fora. A sociedade olhava, né, para o estilo de vida dos arrependidos e tinham simpatia. Gostavam dos crentes. E o Senhor ia adicionando, ia salvando dia a dia, acrescentando os que iam sendo salvos. Por que essa atividade aqui no final? Por que o texto fala sobre salvação ali no final, dos que iam sendo salvos? Porque os arrependidos, aqueles que conhecem a mente e o coração de Cristo, continuam, dão continuidade à missão de Cristo Jesus. Jesus, Ele veio ao mundo para salvar os perdidos. Jesus veio ao mundo para mostrar que existe um caminho mais alto, o caminho da vida, da salvação. O nome de Jesus significa o que significa por causa da natureza da missão de Cristo. Jesus ou Yeshua significa o Senhor salva, o Senhor é a salvação. No seu nome, o Filho de Deus carregava a identidade da sua missão. Ele veio para salvar os perdidos. Jesus veio para salvar aqueles que sabem, aqueles que percebem que existe algo de muito errado no mundo. Jesus veio para salvar aqueles que sabem, aquelas que percebem que existe algo de muito errado em cada um de nós. E a vida da igreja livres, a vida da igreja deve ser de tal forma que gere simpatia nas pessoas, na sociedade, nas pessoas que estão lá fora. Para que, se encontrando conosco, vez após vez, elas possam experimentar da mesma metanoia, do mesmo arrependimento que nós experimentamos ao crescermos no conhecimento dos pensamentos de Deus. Amém? Amém? Vamos orar? Vamos responder a palavra de Deus.
Vamos nos lembrar de tudo o que foi dito. Se lembre daquilo que Ele falou ao seu coração. De repente algo do que foi dito aqueceu o seu coração. E é um dos sinais da ação, da atividade do Espírito Santo buscando nos convencer, buscando te convencer. Primeiro eu queria orar com a igreja por você que está conosco pela primeira vez. Talvez você já até esteve conosco outras vezes, mas você veio hoje aqui a convite de alguém que se importa muito com você. Você veio, na verdade, a convite de alguém que foi usado por Deus para que você pudesse ouvir um pouco mais sobre o que Ele pensa ser prioridade na sua vida. Prioridade na vida. De novo, palavras do Senhor Jesus: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer continuará condenado. Quem crer, quem der razão a Deus, por entender que os pensamentos de Deus são mais altos, são mais elevados, quem confiar nas palavras de Deus e se submeter e obedecer e se arrepender, mudar de pensamento, será salvo. Experimentam salvação aqueles e aquelas que confiam que Cristo Jesus tem razão, que Ele tem razão, que só Ele tem palavras de vida e de esperança eterna. Onde estão? Onde estão aqueles que concordam com Jesus? Você concorda com Ele, você se arrepende, você entendeu a sua mente. E eu não sei se ficou claro, mas que fique bem claro. Que fique bem claro que não existe nada de errado com o trabalho. Não existe nada de errado com o amor à família, com o desejo de se casar ou fazer o que te dá prazer. Não existe algo de errado nessas coisas. Em Deus, na verdade, todas essas coisas estão inclusas. Ele é bom, Ele sabe o que é bom. O problema é não incluir Deus em todas elas. Porque Deus, Ele diz: busque em primeiro lugar, busque como prioridade o reino de Deus e a minha justiça, para que todas as outras prioridades secundárias sejam ajustadas. Antes de tudo Deus, primeiro de tudo Deus, e com o tempo que sobrar, família, trabalho, lazer. O problema é o estilo de vida contrário. Onde tudo mais vem primeiro, e a Deus, se sobrar tempo, todos os outros amores se alinham apenas quando o amor a Deus vem primeiro. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, força, alma e entendimento, e ao próximo como a si mesmo, disse o Senhor. E não o contrário. Não o contrário. Porque a maioria não poupa esforços, a maioria não poupa amor por si. Todo tempo
todos os recursos, toda a força, toda a alma, buscando se amar e amando o próximo como se ama a Deus. Mas no amor egocêntrico não sobra espaço para outros amores. O lugar de Deus é o primeiro. É o primeiro apenas quando amamos a Deus sobre tudo, que todos os outros amores florescem. Apenas quando amamos a Deus sobre tudo, que o amor a nós mesmos e ao próximo se ajustam. Então se arrependa. Ame primeiro a quem é devido o primeiro amor. Priorize a Deus, priorize o seu reino, a sua vontade. Porque de que adianta ganhar o mundo, mas perder a sua alma? De novo, onde estão? Onde está você que entendeu, que compreendeu a mente, a vontade de Cristo? Quem hoje tem razões para se arrepender? Levante a sua mão como quem responde a Deus. Quem tem hoje razões para se arrepender? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Ele te vê como quem responde a Deus. Quem dá razão a Deus? Quem diz sim a Deus? Você que ainda não foi batizado, você que ainda não foi batizada, levante a sua mão se você diz sim ao batismo hoje. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Hoje é dia de responder ao chamado de Deus. Hoje é dia de se arrepender do egocentrismo, de se arrepender por desvalorizar o encontro. Se arrepender da sua forma de pensar e pensar como Deus pensa. Não há esperança em nenhum outro, diz o Senhor. Jesus, o Deus que salva, é a minha, é a sua, é a esperança, a única esperança das nações. Se arrependa, se arrependa. Quem mais, quem mais, quem mais se arrepende? Quem mais diz sim a Jesus? Você que levantou a mão, permita-me fazer algo. Permita-me te chamar para vir até aqui à frente, para nós orarmos juntos, para nós orarmos como igreja por você, para nós entendermos quem é você que está dizendo sim ao batismo, quem é você que está dizendo sim ao Senhor. Saia do seu lugar, por favor, venha até aqui à frente, vamos orar juntos. Venha, 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 você que de repente trouxe essa pessoa, pergunte, venha com ela, traga ela. De repente ela se sente acanhada de vir sozinha. Eu quero chamar os irmãos aqui da conexão. Vamos receber essas pessoas. Você que diz sim, você que entendeu, você que se arrepende, você que entendeu a mente de Cristo, você que ouviu a palavra do Senhor, você que entendeu o chamado do Senhor para dar razão a Ele, para pensar como Ele pensa, para enxergar o mundo, para enxergar a vida, para enxergar as relações, para enxergar aquilo que de fato é prioritário. Você que disse sim, você que hoje quer declarar: eu dou razão, eu entendi, Senhor. O Senhor falou ao meu coração e eu digo sim à tua palavra, eu digo sim à tua pessoa, eu digo sim para a tua sabedoria,
para os teus pensamentos que são mais altos, que são maiores dos que os meus. Você que decide entregar o controle da sua vida àquele que é dono de toda a vida. É Deus quem transforma a nossa mente, é Deus quem transforma a nossa forma de pensar, é o Espírito quem nos convence de que a sua palavra é verdadeira. Nós vamos orar, igreja, porque hoje esse momento é um momento de festa, porque a palavra de Deus diz que quando alguém se arrepende, há festa no céu, há alegria nos céus, porque a salvação ela passa a fazer parte das nossas vidas por meio do arrependimento gerado pela fé, gerado na confiança em Cristo Jesus. Vamos orar, vamos abençoar esses nossos irmãos, esses nossos amigos. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por Tua presença no nosso meio. Obrigado por Tua atuação. Obrigado por falar aos nossos corações, por ter convencido a esses nossos irmãos, Senhor, por ter feito eles perceberem o Teu chamado que começou muito antes deles existirem, porque a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor morreu naquela cruz por nós, antes da fundação do mundo, antes de existirmos, o Senhor já havia decidido, já havia nos visto, já havia nos escolhido, Senhor, e hoje aqui estão, Senhor. Aqui estão, Senhor, os que dizem sim, os que se arrependem, os que entregam as suas vidas ao Senhor, os que em obediência, os que dão ouvidos à Tua voz, à Tua palavra e se sujeitam, se submetem a ela, Senhor. Pedimos que o Senhor seja com elas, que o Teu Santo Espírito continue fortalecendo o caminhar, a vida delas, Senhor. E aqueles e aquelas que ainda não foram batizadas ou batizados, mas estão dizendo sim, guarde-os, Senhor, guarde-os até esse dia. E usa-nos, Senhor, usa a Tua igreja. Usa a Tua igreja, Senhor, para ensinar, para proclamar, para ser essa realidade linda, visível, perceptível, não somente a eles, mas a todos aqueles que ainda estão lá fora e que não pertencem à realidade da Tua família, Senhor. A Tua igreja, em Teu nome, abençoa a cada uma dessas vidas, em nome para a glória do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Celebrado seja o Senhor. Eu quero convidar vocês que disseram sim nessa noite, por favor acompanhe. Leandro, por favor, pode conduzir, né? Conduza, por favor, esses irmãos, né? Por favor, acompanhe os nossos irmãos da conexão, para saber e entender próximos passos, para entender sobre o batismo, entender um pouquinho mais sobre o que significa ser igreja.